O que fazer com o que não deu certo? O que fazer com o tempo que gastei, com toda a energia e expectativa que coloquei? O que eu faço com a minha própria frustração? Às vezes, o que não deu certo dói mais do que a gente gostaria de admitir. Ficamos ali, olhando para o que esperávamos que fosse um plano, uma relação, uma fase da vida, e percebemos que as coisas simplesmente não saíram como imaginávamos. A gente aprende a correr da frustração, ou colocar óculos escuros para fingir que não é com a gente quando ela aparece. Encarar o que não deu certo ou não correspondeu às nossas expectativas pode ser algo devastador. Lidar com as nossas frustrações é lidar com o erro, a falha, com o que pensamos sobre nós mesmos. Mas não temos como apagar o que não deu certo, muito menos fugir disso. Talvez o que nos falte é olhar com mais gentileza para o que nos frustra e como vivenciamos essa emoção. Porque no fundo, é nas falhas que a gente se encontra com a nossa própria humanidade. É nela que percebemos que controlar tudo é impossível e que algumas coisas simplesmente escapam das nossas mãos, por mais esforço que exista. E se a frustração fosse um espelho? Um reflexo das partes em nós, que ainda tentam controlar o incontrolável, que acreditam que só valeu a pena se terminou bem. Talvez a frustração esteja te convidando a olhar para o que você evita, o medo de errar, de decepcionar, de não ser o suficiente. E se em vez de buscar sentido no resultado, a gente começasse a buscar sentido no processo? Porque no fim a frustração pode não ter vindo para te provar nada, mas para te mostrar o que em você ainda precisa ser acolhido. Palmas, eu quero palmas! É sobre isso o episódio de hoje. Já me vieram várias coisas na cabeça. E aí eu tô assim pra mim, Débora, vamos com calma, vamos montar uma linha de raciocínio, não sai perguntando tudo isso. Porque já me trouxe alguns questionamentos a respeito da frustração. Primeiro, vou acrescentar o que eu sempre falo. Gostei muito desse texto. Justamente por isso, porque me colocou para pensar sobre o meu processo de frustração. Então, por isso que eu tenho que ir com calma, que senão eu já vou atropelar você com perguntas. Mas eu fiquei pensando até, e já vou começar com uma pergunta. O que é a frustração, Laura? Nossa, a frustração... Você falou, né, que ouvir esse texto fez a sua cabeça borbulhar, e eu acho que é muito o que a frustração faz com a gente. A frustração, ela é uma emoção que ela vem e ela é muito difícil de ser sentida, assim. Eu acho que é uma das emoções mais difíceis, mais complexas. Porque ela pode envolver muitas coisas, na verdade, né? Que eu falei sobre algumas. Mas a frustração, eu acho que ela fala muito das expectativas que não foram correspondidas. Ou é quando a gente olha pro erro, pra falha, ou pra coisas que a gente se dedicou tempo, energia pra fazer e não deu certo. A frustração, ela vem como algo muito potente, assim. É uma emoção, ela é enérgica, né? E ao mesmo tempo, ela faz a gente refletir sobre várias coisas que, se a gente não tomar cuidado, a gente se apega junto com a autocrítica e vira um grande emaranhado de coisas, assim. Mas a frustração, ela é essa emoção que ela vai despertar. Eu acho que é difícil a gente só sentir a frustração, né? Geralmente ela vem acompanhada com outras emoções também. Mas ela vem pra lembrar da gente que algo não deu certo, ou do quanto aquilo era importante e não correspondeu com o que a gente gostaria que tivesse acontecido. Então, ela vem muito com esse peso. E a gente não sente frustração por algo que a gente não liga muito, né? A gente sente frustração por algo que importa, quando falam, né, dos nossos valores, de coisas que, enfim, a gente quer, que a gente gosta no processo. Então ela vai lembrar muito pra gente do que é importante também.
né? Mas pra você, assim, o que vem quando a gente fala de frustração? Eu concordo super com o que você falou, e o ponto que eu ia trazer foi exatamente o ponto de que, na minha percepção, a frustração ela nunca vem sozinha. Pelo menos enquanto você foi falando, eu fiquei lembrando das vezes que eu me senti muito frustrada. E aí a maioria dessas vezes, essa frustração ela vinha junto com a raiva, junto com uma tristeza, junto com essa sensação dessa autocrítica. Eu acho que você pontuou perfeitamente. E aí eu fiquei até pensando, o que hoje faz eu fugir de lidar com a frustração? Porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo fugir da frustração. Não gosto de me sentir frustrada, justamente porque não vem só a frustração, vem essa raiva, vem essa tristeza. E aí não é algo que eu consigo lidar muito bem. Mesmo trabalhando com emoções, eu acho que é algo que eu na minha vida cotidiana, tenho uma dificuldade para lidar. Você consegue perceber quais são as emoções que vêm acompanhando as suas frustrações? Nossa, eu acho que a frustração, ela é difícil pra todo mundo, assim, né? De lidar. Não é fácil. É uma emoção, no texto eu coloquei, né? Que é como se a gente colocasse o óculos escuro. Eu faço muito essa linha. Vou colocar um óculos escuro aqui, fingir que não é comigo, que eu não tô assistindo isso, eu não quero entrar nisso. Mas ela sempre acaba voltando. Eu acho que a minha frustração é bem parecida com a sua, assim. Então, geralmente vem muita raiva, o que deixa a gente mais enérgico. Ela é muito, muito ligada, assim, com essa autocrítica. Então, de ficar tentando perceber aonde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer de diferente disso. Vem uma sensação também de querer resolver logo o problema. E aí esbarra muito em coisas que a gente não controla. Porque às vezes as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava, não porque a gente fez algo de errado, mas porque existem outros fatores ali no meio que contribuíram para isso. Não necessariamente algo que a gente possa fazer, né? A gente não controla tudo. Acho que a frustração, ela vem um pouquinho com isso, né? Desse controle, de achar que a gente pode sim controlar tudo, que a gente pode fazer todas as coisas, e a gente acaba não computando ali junto todos os eventos que a gente não tem esse controle, os imprevistos que podem acontecer no meio do caminho. Então, a gente acaba girando muito nisso, né? No que eu posso fazer, aonde foi que eu errei, minha culpa, minha tão grande culpa. Mas às vezes é algo que a gente esquece também de perceber o contexto e passa a viver só dentro desses pensamentos e dentro dessa emoção também. Você acha isso? Acho total. Desculpa. Eu acho, sim. E enquanto você foi falando, eu fiquei pensando muito a respeito desse processo de frustração mesmo. Eu acho que a gente consegue pontuar ele em vários exemplos totalmente distintos. Porque eu acho que, como a gente tá falando de uma emoção, eu acho que é sempre bom a gente ressaltar que ela pode acontecer em diversos contextos. Eu acho que a gente trouxe um pouco isso das outras emoções que a gente falou nos últimos episódios. Eu acho que a frustração não é diferente. Então você foi falando e eu fiquei lembrando de algo que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não lembro se eu já falei isso num episódio, mas eu lembro que eu já falei para alguns pacientes. Principalmente para falar sobre raiva. Eu acho que, não sei se no episódio da raiva se eu trouxe isso. Mas eu lembro que quando eu era criança, às vezes os meus pais precisavam ir no mercado. E por eu ser criança, e criança tem aquela mania de pedir tudo no mercado pros pais. Não que eu fazia isso, mas eles tinham medo disso acontecer. E aí, às vezes, eles não queriam levar eu e meus irmãos, que éramos os menores, pra ir no mercado. Então, ele deixava a gente com os meus irmãos mais velhos. E aí, quando isso acontecia, às vezes eu tava arrumadinha, pronta, e falava, tá bom, eu vou com vocês. Eles falavam, não, você não vai. Eu vou. Você não vai. E eles me deixavam em casa. Eu ficava muito frustrada. E junto com essa frustração, vinha raiva. Pra eu regular minha emoção, isso é absurdo, mas era o que eu fazia. Quando eles saíam, eu ficava batendo a porta de casa. Eu abria ela e fechava, abria e fechava. Às vezes eles voltavam,
me dava um chacoalhãozinho. E aí, eu não sossegava. Eu ainda tava me sentindo muito frustrada. Mas eu ficava batendo a porta da geladeira. Dessa mesma forma. Eu abria a geladeira e batia a porta. Abria a geladeira e batia a porta. Porque era o jeito que eu tinha ali pra lidar com essa frustração. E aí, eu acho muito interessante porque... naquele momento, os meus pais eles não conseguiam acolher essa minha frustração. Nem eu. Porque eu era uma criança. Acho que eu tinha uma média de 5, 6 anos. Eu era muito pequena. Mas era o jeito que eu conseguia me acalmar. E depois que eu batia a porta diversas vezes, eu me acalmava e eu ficava mais tranquila. Mas eu acho muito interessante porque ali era uma frustração. Eu tava extremamente frustrada. Porque eu não fui com os meus pais, eu me planejei. Eu me organizei, mesmo sendo criança, troquei de roupa e falei, vamos. E ele falou, não, você não vai. E aí eu fiquei sentindo toda aquela frustração até conseguir me acalmar. Então, eu acho que essa é a primeira vez que eu consigo olhar assim pra mim e falar assim, aqui eu estava frustrada. Nossa, é como essas experiências que a gente tem na infância marcam a gente, né? Total. E é isso. A frustração ela é tão difícil, eu acho que isso acontece com outras emoções também. Que a gente não aprende a lidar com ela, né? A gente sempre aprende a não olhar pra ela. Então, quando um adulto se depara com uma criança frustrada, ele tende a não saber também como lidar com aquela emoção, né? A gente não é ensinado a lidar com ela. Então, E eu achei tão interessante da gente perceber essa situação que você trouxe, do quando a gente o nosso corpo precisa lidar com aquilo, porque ele não entende que não é pra gente lidar com aquilo, e ele vai achar mecanismos de fazer isso, né, pra extravasar isso de alguma forma. E isso acontece muito, né, da gente fazer coisas pra aliviar o que a gente tá sentindo, mesmo que sejam coisas, no seu caso era só abrir e fechar a geladeira ou a porta, mas às vezes a gente pode até fazer outras coisas pra tentar aliviar isso que vão prejudicar a nossa saúde e tudo mais, mas é um jeito do corpo falar, né, olha, tá muito difícil pra mim isso aqui. Isso precisa sair de algum jeito daqui de dentro. Então, como o nosso corpo, ele faz esse trabalho muito certinho, né? De regular isso. Mesmo que não seja da melhor forma. Mas eu acho que por isso que pra mim, depois de muito tempo, ficou muito difícil lidar com a frustração. Porque uma criança bater a porta da geladeira, ela tá fazendo birra. Por mais que naquele momento era algo que me regulava. Mas ainda assim era visto como uma birra. Imagine um adulto abrindo e fechando a geladeira pra tentar se acalmar. Como isso é visto? Óbvio que hoje eu tenho diversos outros recursos pra tentar lidar com essa frustração. Até o processo mesmo. Diversos outros processos. Só que ainda assim... eu vou buscar lá atrás do que eu fazia. E aí, hoje, percebendo os meus processos de frustrações, às vezes eu tenho muita vontade de quebrar alguma coisa. De bater alguma coisa. Porque é o jeito que meu corpo entendeu que eu vou conseguir me acalmar. E aí eu tenho que treinar o meu corpo pra entender que essa não é a melhor forma. Vamos pensar em uma outra coisa. Que coisa, né? Te ouvindo falar sobre o jeito que você lidava com a sua frustração, me conectou com o jeito que eu lidava na minha infância. Só que pra mim eu acho que era sempre pra autocrítica. Então alguma coisa não saiu do jeito que eu esperava porque a culpa é minha. Porque eu deveria agir diferente, então eu ficava muito triste. Eu ficava muito... na minha, muito fechada. Eu levava sempre pra autocrítica. Fui eu que errei, eu devia ter feito outra coisa, né? Então era sempre pra essa questão de me punir de alguma forma por aquilo não ter acontecido. E nos momentos em que eu percebia que talvez outras coisas do contexto, que não era o que exatamente eu tinha feito ali, eu acho que eu falava, eu gritava, era mais no conflito, assim, sabe? Então, girava entre esses dois extremos, assim.
Eu lembrei de uma situação muito boba da minha infância, que a frustração estava lá, que eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 5 anos, de uma para outra. Então, logo quando eu nasci, eu era criança, a gente brincava. Só que depois minha irmã começou a crescer, ela começou a virar uma adolescente. E eu não entendi, ela não queria ficar brincando ali comigo e eu não entendia isso. E aí eu brigava muito com ela, eu ia pra cima dela pra bater nela, que eu era uma criança. E hoje, vendo assim de fora, eu penso assim, nossa, eu tava muito frustrada. O quanto que não mexeu comigo o processo de me sentir um pouco rejeitada ali por ela não querer brincar comigo, por perceber que ela tava vivendo outras coisas que eu não tava vivendo. Mas como a frustração, ela também vai pra esses dois lados, né? Exato. E é muito legal nós duas termos vivências diferentes exatamente por isso, porque traz esse contraponto. E você foi falando, me fez lembrar o quanto que a minha dificuldade em lidar com a frustração, ela é sempre muito maior quando é com pessoas que eu tenho proximidade. Se eu lido com uma frustração com uma pessoa que eu nem conheço, ou que não é importante pra mim, vai ser tipo, beleza, é isso. Você não é obrigado a fazer nada. Agora, quando é com alguém próximo, eu fico, vai ter volta. Anota aí. Mesmo que eu não vá fazer nada, normalmente eu não faço nada. Só que é um processo muito difícil, justamente porque não sei se tá ligado exatamente essas vivências que eu tinha quando eu era criança, mas entra muito nesse lugar de eu ser muito ruim com você. No seu caso, não. Você falou que você se culpava por não se sentir o suficiente e se criticar justamente por isso. No meu caso, era o contrário. Era tipo assim, essa pessoa não me merece. Não faz sentido nenhum. Mas era assim, tipo, não me merece. Então, quando você precisar, eu também não farei. Não te ajudarei. Que coisa louca, né? Não faz muito sentido, mas eu acho isso muito interessante. Mas eu acho que, de certa forma, até faz, porque a gente tende a sentir muito com coisas que são muito importantes pra gente, né? Então, a gente se sentir injustiçado por uma pessoa X aleatória vai ser muito diferente do que a gente se sentir injustiçado com alguém próximo da gente, né? Então, a gente, por exemplo, nós duas temos irmãos também. Então, quando os nossos pais faziam alguma coisa que a gente se sentia injustiçado, não sei como que era pra você, mas pra mim aquilo mexia, nossa, no fundo do meu ser. Como pode isso tá acontecendo, né? Então, a gente tende a sentir muito quando são pessoas próximas, ou quando são pessoas que tem uma hierarquia maior ali, dependendo do contexto. Então, por exemplo, professores, por exemplo, chefes. Isso tende a ir crescendo também, porque é o jeito que a gente se vê dentro daquele ambiente. Então, eu acho que faz sentido a gente ter essas reações muito mais reativas, assim, com pessoas que, de certa forma, a gente conhece. Você não acha? Faz sentido. Faz total sentido, sim. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando muito... E isso é uma reflexão que eu costumo fazer no dia a dia. E eu até peço para os meus pacientes fazerem essa reflexão, que é a respeito de como eu lidaria com isso daqui se eu estivesse lidando com essa situação com o meu filho. Ou se fosse com uma outra criança. Se uma criança, por exemplo, o exemplo do mercado. Se eu fosse no mercado e uma criança, meu sobrinho, falasse assim, tia, me leva. E eu falasse não e ele ficasse muito frustrado e fosse bater a porta da geladeira. O que eu faria? Eu acho que eu me questiono muito isso hoje. Não só pra não fazer como os meus pais faziam, de sair, me deixar gritando e batendo a porta. Ou voltar pra casa só pra me corrigir e depois sair de novo. Eu acho que eu não faria dessa forma. Só que eu não uso isso só pra outra criança, eu uso isso pra mim, principalmente. De como eu gostaria de ter sido acolhida naquela época. E aí eu tento fazer isso tanto com meus sobrinhos quanto comigo mesma. De falar, tá tudo bem, eles não são obrigados a te levar
com eles. Às vezes eles realmente não têm dinheiro para comprar alguma coisa para você e você já pediu tal coisa. Tá tudo bem, eles só vão ficar 30 minutos fora, você não tá sozinho. Sabe, eu vou tentando me acolher e acolher essas outras pessoas da forma que eu gostaria de ser acolhido. Eu acho que isso também me ajuda a lidar um pouco com essa frustração. Porque, como você mesmo trouxe, a maioria das vezes nós nos sentimos frustrados exatamente por conta dessa falta de contato com a realidade. Então, o que eu criei aqui na minha cabeça é que eu ia no mercado. A realidade é que eu não vou no mercado. Como que eu lido com essa realidade? Isso acontece, eu tô usando um exemplo de quando eu era criança, mas eu acho que isso acontece o dia inteiro, todos os dias. Então a minha expectativa é eu acordar 6 horas da manhã, 5 horas pra ir correr, chegar em casa, tomar um café da manhã fitness, ou se não já ir fazer não sei o quê. E aí às vezes minha realidade é que eu acordo 8, 9 horas. Já perdi 3 horas dentro daquilo que eu tinha colocado ali. A frustração ela vai vir, como que eu acolho essa frustração? Então você fala, tá bom, Débora, você tinha que ter dormido 10 horas da noite, você dormiu 1h30. Você não ia acordar 5 horas. Tá tudo bem, você precisava descansar. Então é uma coisa que eu faço muito até pra conseguir lidar com essa realidade. Eu acho que a gente tenta fugir muito o tempo todo da realidade. Por isso que a frustração ela tá sempre tão presente. O que você acha disso? Pra você vem dessa mesma forma? Nossa, eu acho que é muito curativo, né? Quando a gente fala com a nossa criança interior. Eu sei que isso pode parecer papo de psicóloga, mas é que realmente funciona, né? Da gente acolher isso que a gente sente. E aí, Débora, a gente tem falado muito sobre isso, né? Parece até repetitivo a gente falar isso, mas o quanto que acolher o que a gente tá sentindo, ao invés de tentar exterminar ou não olhar para isso, faz muito mais sentido para essa emoção. E talvez isso até ajude a passar de uma forma mais rápida do que a gente investir nosso tempo em tentar aniquilar toda a emoção que a gente sente. Isso funciona para mim também, né? Então eu acho que muito por conta da minha abordagem dentro da psicologia, eu tento fazer... A minha abordagem fala muito das associações, de como a gente pode se enxergar distante daquilo que a gente pensa e sente. Então eu tendo a colocar uma característica, a criar um personagem das minhas emoções. Então eu tenho um personagem, assim, de todas as emoções que eu sinto, e com a frustração é da mesma forma, assim. Então eu tento colocar ela, de olhar pra ela, entender ela, colocar ela sentadinha ali na minha frente e tentar conversar com ela, né? Então, por que eu tô me sentindo tão frustrada aqui? Tem um contexto por trás disso. Como que eu posso falar pra ela que eu tô entendendo que ela tá aqui, que eu tô entendendo que ela veio pra me proteger, mas que eu não quero ficar só nela? Eu acho que segue essa mesma linha do que você traz, e é uma forma lúdica também da gente se ver um pouquinho longe disso, porque quando a gente sente uma emoção, essa emoção ela vai gerar um pensamento, que pode gerar uma memória, que pode gerar várias coisas, e a gente mergulha nisso. E a frustração ela é tão dolorosa que ela vai levar a gente para caminhos muito difíceis. Quando a gente para de mergulhar nela e conversa com a gente, seja, né, dessa forma que você trouxe, de acolher o que você tá sentindo, ou dessa outra forma de dialogar com ela, que também é acolher o que você tá sentindo, faz com que a gente não mergulhe nesse processo e veja um pouquinho mais distante. Só que isso é um músculo, né? Quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando. Quanto menos a gente faz, mais difícil é. Isso também depende do grau ali dessa frustração, né? A gente tá falando uma frustração porque, enfim, a gente não conseguiu fazer todas as coisas que a gente se propôs um dia, ou a gente tá falando de uma frustração que você dedicou tempo, dinheiro, sei lá, pra comprar um imóvel e de repente não deu certo, né? Então, obviamente que vai ter intensidade dessa frustração. E aí,
né? Dependendo da intensidade, vai ser mais fácil a gente fazer algumas coisas. Mas é justamente tentar entender o que tem por trás disso, né? Não como uma forma de fugir ou tentar não sentir essa emoção, mas de chamar ela pra conversar, né? Olha, vem aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo? Eu gosto muito de usar a escrita, né? Então, uma forma que eu me relaciono muito bem, assim, com os meus sentimentos é pela escrita. Então, eu escrevo, né? Às vezes eu escrevo cartas para a minha frustração. O que eu queria dizer para minha frustração? Então, isso me ajuda a entender um pouquinho também do que eu sinto. Não significa que eu não sinta, não significa que algumas vezes eu não tenha vontade de fugir e que eu não fuja. Mas significa que existem coisas que a gente pode fazer pra quando a gente sente isso também, né? Uhum. Enquanto você foi falando, eu percebi que a gente atrela muito a frustração ao fim de alguma coisa. Uhum. E eu acho que não necessariamente às vezes é o fim. Às vezes pode ser só algo que vai te direcionar pra fazer aquilo de uma outra forma. Igual até você falou, o exemplo que você deu de dar errado a compra de um apartamento, por exemplo. A gente vai sentir aquela frustração ali naquele momento, só que não significa que você nunca mais vai conseguir comprar um apartamento. Talvez não era pra ser aquele. Talvez só não deu. Isso não te proíbe ou te dá uma carta de, olha, você nunca mais vai poder comprar lugar nenhum porque esse deu errado. Tipo, não. Tá tudo bem. Por isso que a gente precisa tanto acolher essa frustração pra conseguir continuar andando. Porque senão vai ser o fim, você vai ficar ali estagnado, parado e não vai querer comprar mais nada, não vai querer fazer mais nada. Porque vai dar esse medo de, e se eu me frustrar de novo? Eu acho que todo mundo já se questionou isso. E se eu tentar e me frustrar? Como que vai ser? E aí a gente trava no meio do caminho com medo de viver isso de novo, de sentir de novo, de não ser bom o suficiente. E aí vem toda essa autocrítica. Parece que vai escalonando uma coisa na outra. Começa no meio, daí vem autocrítica e vem várias coisas, uma em seguida da outra. E aí parece que vai ficando mais difícil de sair do lugar. Total. Eu acho que você trouxe, assim, de uma forma muito, muito interessante pra gente olhar também pra frustração, né? De olhar como se fosse o fim, mas na verdade pode ser só o meio. Pode ser algo que talvez precise ser feito de uma outra forma, com outro direcionamento, né? Então, o quanto... Interessante você trazer isso. O quanto que a frustração coloca a gente em movimento, né? A frustração não faz a gente... Ela pode sim fazer a gente estagnar. E aí é quando a gente fica muito preso ali a esses pensamentos e até a emoção. Mas quando a gente entende o porquê a frustração aparece, ela pode fazer a gente se colocar em movimento, né? Então, por exemplo, quando a gente se sente muito frustrado no trabalho. Porque daí é um momento que a gente vai olhar para esse trabalho e entender o que tá acontecendo. Será que isso aqui não tá mais fazendo sentido? Será que é isso, mas de repente é em outro lugar? Será que é a função que já não tá me fazendo tão feliz? Será que são as pessoas? Então, o se sentir frustrado, ele coloca muito essa carga de movimento, né? Mas que se a gente fusionar com ele, a gente pode cair na armadilha de ficar estagnado. Mas é uma emoção que ela vai despertar várias coisas, né? Uhum. E você foi falando e me vieram 2 exemplos dentro disso que você falou. São 2 exemplos totalmente opostos, mas eu acho que vale a pena acrescentar. Eu lembro que no meu antigo trabalho, um dos motivos que fez eu sair de lá foi exatamente a frustração. E eu tava muito confortável. Então eu já fazia meu trabalho sem precisar de esforço nenhum. Sabe quando você tá na rotina que você faz tudo muito bem e sem se esforçar? Eu tava assim, mas eu odiava isso. Eu tava me sentindo muito frustrada, porque eu fiquei, eu vou trabalhar, mas quantos anos fazendo isso daqui? Eu sei, eu faço de olho fechado.
eu consigo fazer e eu tô achando chato já. Tava me sentindo muito frustrada. E era uma empresa que, quando eu tinha ido pra esse setor, a dona da empresa já tinha falado pra mim: Débora, desse setor, o único lugar que você vai é pra rua. Não tem mais lugar nenhum pra você ir. Porque eu já tinha passado por outros setores e aquele era o último lugar que eu poderia ficar dentro da empresa. E aí eu lembro que, nessa época, me vinha muito essa frase na cabeça de, tá, daqui não tem pra onde eu ir. Ou eu vou ficar frustrada aqui, ou eu vou pra um outro lugar. E aí pensar dessa forma foi o que fez eu chegar e pedir pra sair da empresa. Tinha outro trabalho? Não. Sabia o que eu ia fazer da minha vida? Não. Eu só fui e falei, eu não aguento mais isso daqui. Fui no RH, pedi pra ser desligada da empresa e saí da empresa. E eu senti uma paz tão grande. Porque aquilo não tava fazendo mais sentido pra mim. Eu tava me sentindo muito frustrada de estar lá. Sabe, o despertador tocava e ficava, ai que saco, eu vou ter que ir de novo. Ai, eu não aguento mais. Eu me sentia assim todos os dias. E aí o que você trouxe faz muito sentido exatamente por conta disso. Foi a frustração que fez eu me movimentar e sair de lá. Senão talvez eu estaria lá até hoje, frustrada, fazendo todo dia a mesma coisa, mais do mesmo, e eu não me sentiria em paz. E aí o outro exemplo, eu até pretendo fazer um vídeo sobre isso para colocar no meu Instagram. E eu pus até uma enquete a respeito disso, sobre o medo de fazer algo. Porque como a gente falou em alguns episódios passados, eu comecei a fazer alguns doces. E aí comecei a fazer trufa, comecei a fazer bolo de pote. Até para complementar um pouco da renda, porque eu tenho um outro projeto, tá me organizando para casar. E aí tive essa ideia de fazer doces para vender, só para entrar um dinheirinho pra gente ir conseguindo pagar o casamento. E aí uma cliente comprou e ela mandou mensagem pra mim e falou: por que você nunca fez isso antes? E aí eu fiquei me questionando isso. Por que eu nunca fiz isso antes? Porque eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas eu faço bolo desde que eu tinha uma média de 5, 6 anos. Parece loucura isso. Que criança de 5, 6 anos vai fazer bolo? Só que aqui na minha casa tinha um forninho bem pequenininho. Assim, anos 2000 e alguma coisa. Tinha um forninho muito pequenininho. E aí, como minha mãe tava sempre em casa, minha mãe trabalhava de casa, às vezes ela deixava eu e meu irmão fazer e ela ficava supervisionando, né? E aí meu bolo era farinha, água e açúcar, mexia e colocava no forno. Então eu fazia muito isso. Então era algo que eu gostava de fazer desde criança. E aí quando veio esse questionamento de por que você não fez isso antes? Eu parei e eu fui pensar. E aí eu cheguei na conclusão de que eu nunca fiz isso antes porque eu tinha muito medo de me frustrar. E olha que loucura. Eu sabia que eu gostava de fazer aquilo e, modéstia à parte, eu sei que eu faço bem. Só que aquilo ficava pesado na minha cabeça de, e se não der certo? E se eu me frustrar? Melhor não fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ter a resposta se vai dar bom ou se vai dar ruim. E aí, enquanto você foi falando, me veio muito isso na cabeça. Do quanto que a gente, às vezes, não faz com medo de se frustrar. De isso daqui é bom, mas é bom pra quem tá aqui comigo. Não precisa sair dessa bolha. Porque se sair dessa bolha, pode ser que eu receba críticas. Recebendo críticas, eu vou me sentir frustrada, não sei lidar com a frustração. Então é isso. E aí a minha experiência tem sido muito diferente. Até quando eu recebo uma crítica que talvez não é tão boa, eu fico, tá bom, eu posso melhorar nisso. Então você foi falando e me vieram esses 2 exemplos na cabeça. E a gente tem tanto medo, né, da frustração. E quando a gente sente a frustração e a frustração passa, a gente vê que às vezes nem é como a gente imaginava. Então a gente para de fazer coisas importantes pra gente, com medo do que pode acontecer, caso você sinta, porque você pensa várias coisas sobre isso. E o quanto que na realidade, primeiro que a frustração pode nem aparecer, e se ela aparecer, porque pode aparecer, talvez ela não seja do jeito que a gente imagina, né? E de novo, né, olha que importante a gente perceber isso, de como a frustração, ela tá muito atrelada a valores seus, a coisas importantes pra você. E isso acontece com todo mundo, né? Quanto mais importante aquilo é, mais precioso. Me parece que, te ouvir falar sobre isso, me parece que o fazer bolos, a culinária em geral, ela ocupa um lugar tão especial assim em você, que é como se a gente tentasse blindar isso de todas as formas.
Isso aqui ninguém vai mexer, eu não vou sofrer nunca por conta disso. E o quanto que a gente se colocar nessa posição vulnerável de, tá, isso é importante pra mim, eu quero seguir isso, e eu posso sim me frustrar, ou não dar certo, ou seja lá o que a gente pensa a respeito disso, é aí que a gente começa a encontrar sentido nas coisas, né? Então é se colocar nessa posição de arriscar, de, tá, tem um risco, eu posso sentir todas essas coisas, mas isso é importante pra mim. Exato. Mas é exatamente isso que você falou. É o medo de ser vulnerável. É tipo, eu guardei isso daqui a 7 chaves. Será que eu posso abrir assim? Então faz muito sentido o que você falou. E às vezes a gente pode, né, Débora, seguir esse caminho. Ou a gente pode não seguir esse caminho também. Uhum. A gente pode entender o que a gente quer bancar nesse meio. Tem um exemplo meu uma vivência minha que também é com a psicologia. Na verdade, que também não, né? Que é com a psicologia. Que eu acho que eu já contei essa história em algum outro episódio que a gente fez aqui. Que quando eu saí da faculdade, eu queria muito ir para a área social. Eu fiz estágios na área social e alguma coisa ali me preenchia, fazia sentido, eu gostava muito. E logo quando eu saí, eu comecei a, enfim, fazer algumas entrevistas, mandar só currículo. E aí eu fui percebendo que essa área social, ela é muito fechada e nichada, assim. Você precisa ter contato, ela é muito fechada, é difícil de você entrar. Isso foi me frustrando muito. Me frustrando. Eu comecei a me questionar se realmente era com a psicologia, se realmente era esse o meu lugar. Até que eu fui seguir outros passos dentro da psicologia e eu percebi que existiam outras coisas para além de fazer aquilo. E eu simplesmente desisti da área social e fui para a área clínica. Então, o quanto que essa frustração, ela não fala só sobre a gente persistir em algo que é importante, mas enxergar caminhos. E esses caminhos podem levar para uma direção, insistir nessa direção. Ou ela pode levar para um outro caminho que é o oposto. Ou oposto não, mas semelhante, mas não igual, talvez, que aquilo que a gente achou que seria. Então, talvez seja sobre isso, né? Sobre as possibilidades, sobre enxergar caminhos. Porque insistir ou não em algo, isso é uma escolha sua. Mas a gente entender que existem caminhos que a gente pode seguir dentro de um todo, né? Dentro de quem a gente é. Sim, eu acho muito legal isso que você trouxe. E eu fiquei pensando o quanto que essa frustração ela também pode vir como um sinal de alerta. De olha, você tá gastando muita energia com isso daqui. Será que não é hora de recalcular a rota? Sabe, eu acho que a gente pode dar tantos nomes e direcionamentos pra frustração que eu acho que ela se encaixa. Em cada contexto ela vai se encaixar como se fosse uma... Gente, qual é o nome da palavra? Em cada contexto eu acho que ela vai se encaixar como se fosse uma qualidade diferente. Não sei se qualidade é a melhor palavra, mas eu acho que dá pra entender um pouco. Então, no seu caso, eu acho que essa frustração foi um alerta de, olha, Laura, será que compensa você gastar mais energia nisso daqui? Existem essas 50 mil outras áreas aqui. Você não quer tentar nenhuma delas? Então, eu acho que nesse exemplo, você tinha outras opções. Em alguns contextos da vida, eu acho que a gente não enxerga e não vê as opções. E aí, por isso que a frustração parece que ela vem mais intensa. Mas às vezes não, gente. A gente tem tantas outras opções. A gente fica meio cego quando a gente tá muito mergulhado no que a gente sente, né? Então, a nossa verdade a nossa mente vai falando coisas que a gente acha que são verdades absolutas, né? Então, o fato de eu não ter conseguido entrar na área social me levava a crer que
eu não era uma boa psicóloga, que o que eu fiz de errado nesse caminho. Então, se eu não tivesse dado um passinho para trás e ter enxergado todo um contexto e ver em qual direção eu poderia continuar seguindo ou ir em outra direção, acho que isso foi muito importante. E talvez a frustração, ela coloque a gente nesse movimento, né? A frustração vem muito com uma decisão também, né? Não só com uma decisão, mas com esse movimento de qual direção seguir agora. Então, ela é muito maior e realmente a gente fica muito cego quando a gente tá vivendo só isso, assim. Sim. Nossa, eu fiquei pensando em uma outra coisa agora. Você falou o quanto que, no seu caso, você se questiona de será que eu não fui boa o suficiente? Onde será que eu errei? E aí, como a gente já apontou que nós temos um pouco de visão oposta, eu sempre vou tentar fugir. Então, eu acho que no teu caso você vivencia e aí você se questiona onde você errou. No meu caso eu vou fugir, eu não vou nem tentar fazer. Então, porque eu já não quero me frustrar. Então, no meu caso eu não fui boa o suficiente. É tipo, tá, eu sou boa, mas eu não quero passar por isso. Ou tipo, tá, e se eu for boa o suficiente, mas a pessoa é um pouquinho melhor? Então, aqui fora do contexto de gravação, eu e a Laura, às vezes a gente compartilha um pouco das nossas dores. E aí a gente tava falando a respeito de concurso, de provas. E aí eu até comentei, eu falei, eu não gosto de fazer prova, porque eu não gosto de competir. Eu acho que competir é uma coisa que me gera muita frustração. E ainda mais quando tem a ver com prova. Porque não necessariamente você não sabe aquilo. Envolve uma questão de outras coisas. Tem a pressão, a ansiedade. E aí isso me gera muita frustração. Então eu já fico, eu não vou fazer. Eu me recuso a passar por essa humilhação. Porque a minha frustração não é nem o ir bem ou não ir bem. É o estar nesse contexto. Ser avaliada por uma coisa específica que não vai definir o meu valor. Então, já pra eu não me frustrar, eu já não faço. Só que o quanto que também essa frustração tá vindo aí pra me mostrar é um sinal de alerta. Tipo, será que você não tem que olhar pra isso daqui? A gente é muito oposto, né? Porque a minha percepção seria... eu não vou passar. Eu não vou nem fazer isso, porque eu vou muito ruim nisso aqui. Então, como que são frustrações que levam a gente, querendo ou não, pra paralisação, mas que a construção, ela vai se dando por caminhos diferentes, né? Mas eu vou sempre defender isso. Eu acredito que tenha muito, muito a ver com histórico de vida, né? Sim, total. Então, o meu vai ser esse, de eu não vou ser levada pro mercado, pra que eu vou me arrumar pra ir? Só que eu cresci, a frase se enquadra em um outro exemplo. Então, olha, terapeutizamos um episódio. Mais um, né? Ai, não tem como, a gente sempre faz isso. Então era isso que a gente queria passar com a frustração, com esse episódio, um pouquinho da nossa experiência e também dar possibilidades de ação quando a gente sente a frustração. Às vezes é muito difícil a gente se descolar dela, mas tem sim jeitos e formas que a gente pode sentir ela e mesmo assim agir de uma outra forma que não corresponde 100% ali, na verdade, da frustração. Então, acho que era isso, né, Débora, que a gente queria passar. Espero que as emoções de vocês tenham entrado em movimento, assim como as nossas nesse episódio. Vamos para as indicações? Bora, então. Eu tava pensando em indicar uma série bem teen. É um filme, na verdade, é uma série de filmes. Acho que uma trilogia, né? Que é o filme Para Todos os Garotos que Já Amei. E talvez quem nunca assistiu vai falar, o que tem a ver esse filme? Ou até quem assistiu. Eu acho muito legal a história desse filme, porque ele traz uma garotinha que, conforme ela foi crescendo, ela escrevia carta para os amores da vida dela.
E aí, quando ela era criança, ela se apaixonou por um carinha, ela escreveu. Quando ela foi crescendo um pouco mais, entrou no começo da adolescência, escreveu para outro. E assim foram, se eu não me engano, 5 cartas. E aí, quando ela já tá ali na idade entre os 16 e 17 anos, a irmã menorzinha dela pega essas cartas e envia. E aí, nesse processo de enviar essas cartas, algumas das pessoas que receberam essas cartas vêm até ela para entender por que ela mandou, por que ela é apaixonada por esse cara. E aí começa toda essa história teen. Eu acho, sem dar muito spoiler, porque se eu entrar na história vai ser spoiler total, você não vai querer assistir. Mas eu acho muito legal a história desse filme e a minha indicação é exatamente por conta de que enviar as cartas inicialmente foi uma frustração para ela. Só que se a irmãzinha não tivesse enviado as cartas, ela não teria lidado com tudo aquilo que ela tinha guardado. Então eu acho que esse filme ele é ótimo até para exemplificar um pouco de tudo que a gente trouxe a respeito das emoções, de como funciona o processo das emoções. Para eu conseguir lidar com essa frustração, com essa raiva, com essa tristeza, eu preciso olhar. Parte do olhar é enxergar tudo isso. Eu só consigo nomear aquilo que eu tô olhando. Se eu não olho, eu não nomeio. Então eu acho que o filme traz um pouco disso. E aí ela vai lidando um pouco com essa frustração e a história se desenrola de uma forma muito legal. Então eu acho que cabe muito esse filme. E um filme bem tranquilo, bem leve, mas que dá pra gente perceber um pouco de como que funciona esse processo de frustração. E você, Laura, o que temos de indicação? Ai, eu adoro esse filme. Ele é bem... Ele são 3, né? Bem tranquilinho de assistir, bem levinho. E ele vai trabalhando muito, né? Com essa questão da frustração. E eu acho que seguindo essa mesma linha que você trouxe de relacionamento, porque no relacionamento a gente tem que lidar muito com a frustração, né? Algo muito implícito, assim. Então, pensei em um filme falando sobre relacionamento também, que é a história de um casamento. Que ele conta a história de um casal que é casado há alguns anos. E eles estão enfrentando um momento muito difícil no casamento. Então o filme é sobre eles tentando salvar o que resta, tentando colocar um fim, tentando descobrir o que tem ali ainda. Ele fala muito sobre ressentimento, sobre frustração de ambas as partes, como que... O legal é a construção desses personagens, assim, como que eles vão entendendo o que eles estão sentindo e qual é o papel deles dentro daquele relacionamento, daquele casamento. É bem forte, é muito bom esse filme. E eu acho que ele fala um pouquinho também dessa frustração em relação a expectativas, do que a gente espera que seja, ou de como a gente espera que sejam as pessoas quando a gente se relaciona. Então é bem interessante. Gostei. Vou assistir, que eu gosto de assistir coisas sobre relacionamentos. Esse eu não conheço. Eu também. Então irei assistir. Assista, muito bom. Então é isso, terminamos o episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Débora, qual que é o arroba da sua marca de... Da minha confeitaria? Eu ia falar marca de doces, loja de doces. Eu falei, meu Deus, não é nenhuma dessas. Mas da minha mini confeitaria, o arroba é docebron. Sigam a gente lá, me sigam. E se vocês quiserem comprar também vai me ajudar bastante, viu? Porque casamento é caro, então me ajuda. Nossa, é muito legal. Ela tá colocando vários vídeos legais que deixam a gente morrendo de fome também. Mas nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.